Olá pessoal, tudo bem? Eu queria deixar uma mensagem singela sobre uma coisa que eu tenho pensado muito nesses últimos dias, até mesmo pela situação que nós estamos vivendo aqui na nossa comunidade, nos arredores aqui na vizinhança. A maioria absoluta sabe que choveu muito de sábado para domingo passado e tudo aqui encheu, alagou. A maioria dos nossos vizinhos aqui perderam tudo, a nossa igreja perdeu muitas coisas, a gente teve problema no elevador, na geladeira, bebedouro, perdemos o computador da secretaria, enfim, foi um caos. Em meio a tudo isso, nossa igreja se mobilizou de uma forma muito generosa, muito altruísta, os irmãos se disponibilizaram para abençoar a vida do próximo, né? Domingo mesmo as pessoas ainda limpando suas casas, colocando para fora, né, as coisas que perderam. A gente sabendo que seria difícil para eles até se alimentarem, nós fizemos um almoço e no dia seguinte a gente distribuiu assim muitas cestas básicas, né? E enfim, a gente tá nessa pegada de doação de roupa, e o que chega sai, a gente já perdeu as contas de quantas camas nós já doamos camas, colchão, fogão, enfim, o que chega sai, e a gente tem tentado abençoar a vida das pessoas aqui. E pensando nisso, eu lembrei de uma passagem em Números 22, que Balaque, o rei dos Moabitas, está assustado porque os israelitas estão para entrar na sua terra, né? E ele então contrata um dito profeta, Balaão, para amaldiçoar Israel, né? E eu fiquei pensando no primeiro momento, por que ele então não contratou Balaão, já que ele era um homem de poder na sua palavra, né, para abençoar o seu povo, ao invés de contratar para amaldiçoar um outro povo? Mas enfim, isso é outra história. Mas Balaão se dirige, né, é um dinheiro substancioso. A princípio ele tenta resistir, mas ele cai na tentação do dinheiro. E ele então aceita a proposta e vai até, na tentativa de amaldiçoar Israel. E no seu caminho, a sua jumenta, ela o impede de prosseguir e o tenta de alguma forma alertar que tem um anjo impedindo que eles passem, um anjo com uma espada. E o Balaão começa a bater na jumenta, querendo que ela vá, tendo a impressão de que ela é que está resistindo a ele. Então, de uma forma miraculosa, a jumenta fala, como nesses filmes da Disney, né? De uma forma assim inusitada, ela abre a boca e fala: olha, eu sempre fui fiel a você, você está me batendo, eu estou te livrando, tal. E então a Bíblia diz que os olhos de Balaão são abertos e ele vê o anjo. Daquele momento em diante, ele começa a entender que as coisas não vão funcionar como ele achava que funcionaria. Ao invés dele amaldiçoar, ele acaba tendo que abençoar. Mas eu falei tudo isso porque eu fico pensando sobre o que nos faz ter o senso do que é certo e o que é errado. Será que são as leis do nosso estado, do nosso país? O que de fato nos faz entender o que é bom e o que é mal? O que nos dá esse senso? A maioria dos filósofos vão dizer que isso é uma coisa meio que inata. Alguns teólogos vão argumentar, e isso desde o tomismo, né, a ideia dos argumentos da existência de Deus, é um dos argumentos que é chamado argumento moral, ou seja, essa ideia da moralidade inata do ser humano é uma como se fosse uma extensão da imagem e semelhança de Deus que se reproduz em nós. Mas o fato é que todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. E sabendo o que é certo e o que é errado,
nós podemos abençoar ou amaldiçoar. Algumas pessoas preferem amaldiçoar ou de alguma forma deixar de abençoar, e diz Tiago, o apóstolo, que é aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Enfim, a ideia que eu estou querendo dizer é que de alguma forma nós somos impelidos muitas vezes como Balaão a não abençoar, a não nos empatizarmos, a não de alguma forma nos mobilizarmos, não termos empatia porque estamos tomados de si mesmos pela ganância ou por uma outra situação que nos leve a nos autofavorecer. E aí foi o que eu pensei durante todo esse tempo. E orando ao Senhor, eu falei: Senhor, o que faz as pessoas se compadecerem? Eu entrei na casa das pessoas, eu fui dialogar com as pessoas, minha esposa visitou, os irmãos visitaram. Eu vi pessoas, quando pegavam um prato de comida, chorando. E os nossos irmãos, nossas irmãs abraçando, dando palavras de conforto, consolo. Eu acredito, irmãos, que nesse momento, muito mais do que falar no que acreditamos, nós expressamos a empatia quando temos atitudes. Quando de saímos do papel da religião ou da nossa filosofia de vida ou do que quer que for, de um senso de moralidade, e nos empatizamos e nos colocamos no lugar do outro. Balaão foi impelido pela sua ganância, enfim. A minha pergunta final a você é: e você? O que tem movido seu coração? O que tem mobilizado você? De alguma forma, será que você tem deixado de fazer o bem sabendo o que precisa fazer ou o que deve fazer, porque está sendo engodado, enveredado, chafurdado por alguma coisa que não pertence ao Senhor, que o está o impulsionando a tomar essas atitudes? Fica aqui a reflexão. Deus abençoe você. E a minha sincera oração é que a gente possa ser mais empático, possa ser mais afetivo, mais presente na vida daqueles que precisam. Até o próximo. Deus abençoe.